coisas. Então no livro de Deuteronômio 7:9 diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então ele guarda a aliança dele até 1000 gerações dos que amam e cumprem os mandamentos dele. Mas em Êxodo 25 diz assim: O Senhor, o teu Deus zeloso, castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 25. Aqui ele está querendo dizer que a gente muitas vezes adquire uma herança dos nossos pais. Então você pode ver, existem pessoas que separam, o pai separa, o filho separa, o neto separa. Pessoas com problemas financeiros, pessoas que não conseguem ter uma casa, pessoas que não conseguem ter uma paz. Então, a própria Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que guardam o mandamento de Deus e seguem Ele. Mas também que Ele castiga até 3 ou 4 gerações daqueles que desprezam Ele. A gente entendendo isso, a gente entende que muitas vezes a gente recebe uma herança sem saber. Eu fui pesquisar sobre herança. E herança é o nome atribuído ao direito ou à condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão. Então, você está recebendo aquilo, você nem sabe. E aqui eu tenho uma outra revelação. Por isso que eu falei que é muito importante você orar até o final, ouvir até o final. A palavra de Deus diz no livro de Levíticos 26, 40, 41. Então na sua oração, vocês confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles, contrariamente. Quer dizer, só bateu de frente com Deus, Deus deixou ela levar ali a vida que ela quis. De maneira nenhuma Deus, eu vou te ajudar. Não, você escolheu isso, então é isso. Deus é justo. Lembra da justiça? Muita gente tem dificuldade para entender isso, porque tem aquela educação do vitimismo, sabe? Ah, mas Deus vai... Não, cara, às vezes são leis. Eu não entendo muito de lei, porque eu não sou juiz e não sou advogado, mas a lei, ela segue um princípio. A parte espiritual tem um princípio. Então, se essa palavra está chegando até você, é porque primeiro Deus te ama e ela quer te dar um entendimento para você se livrar dessas amarras. Às vezes você está vivendo a mesma coisa que seu pai, sua mãe, seus avós viveram. A mesma condição de dificuldade. Ou às vezes o seu pai, sua mãe fez uma coisa tão ruim que está chegando para você, sabe? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, aqui ele está dizendo que você, na sua oração, você tem que pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus pais. Levíticos 26, 40. Ele diz assim, ó: se então o seu coração se humilhar e você tomar por bem o castigo da sua iniquidade. Você lembra no início que eu falei? Tem gente que fala assim: Deus é injusto comigo, as coisas só acontecem comigo, minha vida é a pior do mundo e tal. Tipo assim, você vai ter que chegar aqui nessa manhã, orar, falar: Deus, eu errei contra ti, meus pais erraram, porque sim, existe uma herança. Essa herança, ela tem que ser deixada para trás. Você precisa caminhar na presença do Senhor e você precisa entender que tudo de mal que aconteceu até hoje, ele é justo, se a gente for pegar um contexto geral. É difícil, né, entender isso.
Porque a gente tá com raiva, a gente tá irado. Pô, por que todo mundo, parece que, ainda mais em terra de Instagram e Facebook, parece que todo mundo tá bem e nós estamos mal. Mas na verdade, cada um carrega uma cruz. E às vezes tão pesada quanto a sua. Só que ninguém posta isso, né? Dando continuidade, no livro de Neemias, você vê como, vou colocar uma oração, como que o povo orava quando ia confessar os pecados. O povo de Israel se uniu para jejuar a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros em sinal de tristeza, vestiam roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e seus antepassados haviam cometido durante mais ou menos 3 horas, viu? Sim, eu errei, meus pais erraram, entendeu? Esse é o caminho para sair dessa dificuldade financeira, dessa dificuldade de você estar sozinho, sabe? É você orar pelos seus pecados e pelos pecados dos antepassados. Não tem mal que resiste a isso, não tem. Eu gostaria que você fizesse a leitura depois do livro de Levíticos, a partir do versículo 26, capítulo 26, versículo 3. As bênçãos, sabe? Só o início você tem uma ideia. Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e cumprires, então eu vos darei a chuva no seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore dará o seu fruto. Darei paz na terra, dormirei seguro e não haverá quem vos espante. Sabe, aqui está falando tanta coisa boa que Deus pode te dar. Mas aqui fala assim também que se você não se converter, não quebrar o orgulho, até o barulho de uma folha ela vai te assustar, sabe? Olha lá o que ele diz lá pra frente, porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Quebrarei a soberba da vossa força e farei que o céu seja como ferro e a vossa terra como cobre. Então, cara, você vai orar, não vai, entendeu? Você vai plantar e não vai conseguir, você vai trabalhar e não vai ter nada. Sendo que você pode ter tudo. Através de uma simples humilhação para Deus. Sabe, você entender, Deus, o Senhor é justo, tudo que me aconteceu até aqui foi justo. Dentro de um contexto geral, eu não entendo. Sabe, ora sim, eu não sei, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu deitar. Mas é preciso tirar o vitimismo, sabe? Eu sou coitadinho, eu não posso. Eu sei, irmãos, vou contar só uma coisa pessoal. Eu sei que eu mando mensagem para várias pessoas intelectualmente mais inteligentes do que eu. E elas ouvem. E eu sei que essas pessoas me julgam. Pô, quem que é esse cara mandando mensagem, não sei o quê, sabe? Só que o meu lado cristão tem que ser mais. E olha que o meu lado carnal sabe isso. Ó, cara, vou ter que excluir essa pessoa, vou excluir aquela, não vou mais mandar para aquela. E muitas vezes eu faço isso. Só que depois eu volto atrás. Porque mesmo entendendo, você tem que entender que se eu não fizer isso, no julgamento, eu tenho a plena convicção, no julgamento onde Deus diz assim, aqueles que pregam a palavra de Deus serão julgados com muito mais rigor. Então, tipo assim, não chegou para mim pregar a palavra de Deus porque eu quis, é porque o Senhor escolheu, o Senhor ele revela, e talvez eu tenha mais luta do que vocês imaginam, comigo mesmo, como pessoa, como ser humano, mas eu levo a palavra. Tem momentos que eu falo, nossa, não vou mandar, essa pessoa já não gosta de mim, mas eu tenho que mandar porque a palavra sendo pregada, essa pessoa precisa tão mais do que eu da palavra. Mas prosseguindo, então é preciso orar pelos seus pecados dos seus pais, dos seus antepassados. Amém? Essa pregação é mais uma pregação de ensino, tá? Mas se você fizer isso, você vai ver a sua vida mudar radicalmente. Para concluirmos, se vocês confessarem as suas iniquidades, a iniquidade de seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente comigo, eu também andei contra eles.
e o seu coração incircunciso se humilhar, então tomarem por bem o castigo da iniquidade. Então você fala, não, eu reconheço que o Senhor é justo. Também eu me lembrarei da minha aliança. E qual a aliança do Senhor? Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros caminhos que não conhecestes. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Olha que coisa linda para a gente concluir nesse sábado. Salmo 81, 11 e 16. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Portanto, eu os entreguei aos desejos do seu coração, e eles andaram no seu próprio conselho. Oh, se meu povo me tivesse ouvido, se eles andassem nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Então ele está dizendo, se vocês me ouvissem, se vocês... em breve, é rápido. E eu abateria os seus inimigos. Qual que é o seu inimigo hoje? Você deve ter vários. Os que odeiam o Senhor os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Eu te sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel sair da rocha. Isso quer dizer, se meu povo me ouvisse, eu daria o melhor para ele dessa terra. Só isso, irmãos. Orar pelos seus pecados, pelos pecados dos seus antepassados. Ouvir o Senhor. Saber que Ele é justo e Ele é bom o tempo todo. Fazer uma reconciliação com Ele. Que às vezes os seus pais não chegou. Ou chegou e eles não quiseram. Cabe a você querer. Amém? Excelente sábado a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.